Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui nesta noite juntos, reunidos com a Igreja de Cristo, cada irmão, cada irmã, no seu lar, na sua casa, para juntamente conosco adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Nosso culto de terça-feira, culto em que nós, a Igreja de Cristo, se reúne nos dias normal para estarmos aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra do nosso Deus. Como nós estamos passando por este período de quarentena ainda, em virtude das recomendações das nossas autoridades para que estejamos em casa, não saindo dos nossos lares, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Olivença está transmitindo seus cultos pela internet, através das nossas redes sociais, através do Facebook da igreja e também do YouTube, as nossas redes sociais todas envolvidas para estar transmitindo o culto no nome do Senhor Jesus para todos os irmãos e para a igreja de um modo geral. Queridos, eu vos convido a nós estarmos orando ao Senhor nesta noite, pedindo a Ele a sua direção para que Ele também receba o nosso louvor, pois estamos aqui, na verdade, em um culto em adoração a Deus, onde os louvores, tudo será entoado e louvado para engrandecer e enaltecer o nome do Senhor nosso Deus. E vamos pedir a Ele a sua bênção em oração, iniciando este trabalho no nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, pela vida, pela salvação que Tu nos destes também através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Pai, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. E nesta noite estamos aqui, Senhor, na Tua casa e a Tua igreja, cada um nos seus lares, Senhor, as famílias reunidas, Pai, para Te adorar, para exaltar e engrandecer o Teu nome. E receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, estamos aqui com o nosso coração, a nossa alma, Senhor, aberta diante de Ti para ouvirmos a Tua palavra e aprendermos de Ti. Assim nós Te oramos, Pai, no nome de Jesus, Teu amado e eterno Filho, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, dando início a este trabalho, queremos, com a graça de Deus, estar louvando ao Senhor com os hinos congregacionais, os hinos da nossa harpa cristã, começando pelo hino de número 169 da nossa harpa cristã, edição da CPAD, nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Louvemos ao Senhor, hino de número 169, no nome de Jesus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me
ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, glória seja dado o nome de Jesus para todos sempre nesta noite. A igreja reunida, cada um nos seus lares, na sua casa, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Que maravilha! Convido a todos a nós abrirmos aí na sua casa, tome a sua harpa, abra a sua harpa e vamos louvar ao Senhor com um hino que eu gosto muito, o hino da nossa harpa de número 193, um hino gostoso. Vamos todos com a nossa alma, o nosso coração, louvar ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo,
em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Glória seja dado o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estamos nesta noite aqui com a presença abençoada. Está conosco a nossa irmã Miriam Jesuíno e a nossa irmã Sara, jovens aqui da igreja, levitas que louvam ao Senhor, cantoras que louvam ao Senhor nosso Deus aqui na nossa igreja. E nós queremos com muito prazer já estarmos ouvindo a nossa irmã Miriam louvar ao Senhor com um hino. Logo após, pois estivermos lido a palavra de Deus, ouviremos também a nossa irmã Sara. Mas primeiramente a nossa irmã Miriam estará louvando ao Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão
o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Aleluia, glória a Jesus. Grande é o nosso Deus, a Ele a honra, a Ele a glória e o louvor para todo sempre. Glória a Jesus. Queridos, eu vos convido a nós estarmos fazendo uso da palavra de Deus. Os irmãos da igreja que está aí na sua casa, tome a sua Bíblia, para nós estarmos neste momento fazendo uso da palavra de Deus e lendo a palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías no capítulo de número 53, Isaías 53, os versículos de número 4 e 5, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Oremos ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus pela sua palavra que acabamos de ler. Pai, nós te adoramos e te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te exaltamos e te agradecemos pela porção da tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Que a tua palavra, que é fiel, é eficaz, é verdadeira, Senhor, possa ser cumprido nas nossas vidas, da maneira como tu quiseres cumprir, Senhor. Abra o nosso entendimento, abre as nossas mentes, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra, ó Deus, e assim obedecermos a tua palavra de uma maneira, Senhor, que possamos agradar a Ti. Assim nós te oramos, Pai, em nome de Jesus, Teu amado e eterno Filho. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós apenas queremos trazer um aviso com relação ainda a este período de quarentena. As nossas autoridades ainda não liberou, ou não foi liberado ainda, para que a igreja estivesse sendo aberta, os nossos cultos sendo realizados normalmente, como nós de costume, às terças-feiras o nosso culto de instrução e aos domingos os cultos evangelísticos sendo realizados, as programações com cada departamento da igreja. Enquanto isto, nós não podemos realizar os cultos, nós estaremos nos nossos lares, nas nossas casas, assistindo o culto pela internet. Nós, a igreja aqui, a Assembleia de Deus em Olivença, estaremos sempre transmitindo os cultos às terças e domingo pela internet, através das nossas redes sociais, do Facebook e do YouTube também. Então a igreja, os irmãos já sabem, todos estão acompanhando. Eu agradeço o compartilhamento, a curtição dos irmãos, aqueles que estão curtindo, os que estão compartilhando, os que estão deixando suas mensagens, recados. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não somente a igreja, queridos, mas todos que estão nos acompanhando, os internautas que estão nos acompanhando através da internet.
somos sabedores de pessoas, amigos, irmãos, enfim, que estão compartilhando e assistindo o trabalho, ouvindo a palavra de Deus em todo o território nacional. A verdade é essa, tem recado até do Rio Grande do Sul. Então nós louvamos a Deus por cada irmão, cada irmã, cada internauta que está aí do outro lado, nos ouvindo, assistindo a palavra de Deus, assistindo o nosso culto. Que a bênção de Deus repouse sobre as vossas vidas no nome de Jesus. É isto que eu quero desejar a todos vocês e oro a Deus por isto. Que Deus em Cristo vos abençoe e a sua palavra, a palavra de Deus que é pregada aqui nesses cultos e os louvores, possa falar ao seu coração. Queridos, neste momento nós estaremos ouvindo a nossa irmã Sara Jesuíno louvar ao Senhor nosso Deus. A irmã Sara também é irmã da nossa irmã Miriam, e também levita que louva ao Senhor aqui na igreja e fazem parte do departamento jovem aqui da igreja. Glória a Deus. Irmã Sara, louvando ao Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? E quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa e abandonar os sonhos no caminho, como folha seca num vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. E o que fazer? E o que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. E o que fazer? E o que fazer?
adorar a Deus quando lhe falta tudo. Adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, neste momento vamos estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Queridos, eu li um texto da palavra de Deus, o profeta Isaías, no capítulo de número 53, os versículos 4 e 5, fazendo menção em sua profecia da pessoa de Cristo e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando ele viesse ao mundo para morrer em nosso lugar. E o texto nos relata da seguinte maneira, voltando a ler mais uma vez esse texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um momento de preocupação, um tempo, na verdade, em que todos nós, o mundo inteiro, não é diferente também, nossa nação, nosso país, preocupados com um vírus intitulado, que deram o nome aí, de Covid-19, ou coronavírus. E todos nós, tanto os da área profissional, da medicina, os cientistas, preocupados como encontrar a cura para este vírus. Os da área política e social, autoridades do nosso país e do mundo, preocupados também como controlar esse vírus, esse mal que está acometendo a todos nós. E estamos, na verdade, em pânico, ou este vírus está trazendo um mal preocupante a todos nós, chamado medo. Estamos, inclusive, enclausurados, estamos vivendo um período escondidos dentro da nossa própria casa, estamos presos da nossa liberdade em virtude deste vírus, Covid-19. Mas, meus amados e queridos irmãos, amigos que estão nos ouvindo através da internet, os internautas, é preocupante também para nós, e que as pessoas, até então ou até o presente momento, na sua grande maioria, em todos os lugares do mundo, não se preocupam ou nunca se preocuparam com um vírus que é
bem mais letal, bem mais perigoso do que este vírus e do que todos os demais vírus, outros vírus que já atingiram a humanidade. E aí, de repente, vocês estão perguntando aí, ou se fazendo a pergunta, mas que vírus é este que o pastor vai falar? É um vírus, queridos, tão letal, tão fatal, que este vírus, na verdade, ele foi até quem gerou ou trouxe a morte a toda a raça humana. É um vírus que, na verdade, ele tem afetado não somente o homem, o ser humano, criado por Deus, mas esse vírus letal que eu quero falar nesta noite, ele afetou tudo o que Deus havia criado, perfeito e em sua perfeição. Mas para nós entrarmos nesta mensagem, nesse estudo, eu quero ler juntamente convosco outros versículos da palavra de Deus para nós começarmos a entender o caminho e começarmos a entender que vírus é este. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 2, os versículos de número 16 e 17, nós encontramos a palavra de Deus dizendo da seguinte maneira: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto são palavras de Deus, após haver criado todas as coisas e criado também o homem, ele deu determinação com relação a uma das árvores que estava plantada no jardim e requereu do homem obediência. Ele dá a ordem de não comer daquela árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, ou seja, desobedecesse a Deus, por certo, a consequência desta desobediência seria a morte. Queridos, isto que na verdade Deus está falando é com relação a este vírus, por nome de pecado, o pecado da desobediência a Deus, Criador, sustentador, que fez todas as coisas em seu estado perfeito. Mas o homem não cumpriu com a determinação de Deus e desobedeceu, pecou. E em desobedecer a Deus, através do pecado da desobediência a Deus, este é o vírus, na verdade, o pecado da desobediência, tudo que Deus havia criado e perfeito e em toda perfeição, começa a passar por um estado deplorável e que afeta toda a natureza de um modo geral e gera a morte. Essa morte, na verdade, não é apenas a morte espiritual, a separação do homem do Criador de todas as coisas, ou seja, do seu Criador, mas também a morte material. Então observe que é um vírus que, na verdade, que a consequência deste vírus, chamado de pecado da desobediência, traz uma consequência que é a morte física e a morte espiritual também. Na morte espiritual, o afastamento de Deus, do Criador, do dono de toda a vida. E no sentido material, na verdade, a nossa morte física, do nosso corpo físico, e afeta também a toda a natureza. O apóstolo Tiago,
no capítulo 1, versículo 15, ele diz da seguinte maneira: então a cobiça, depois de haver sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a morte é a consequência deste vírus chamado pecado, da desobediência a Deus. Esses vírus todos que o mundo já passou, e este que nós, nessas epidemias ou até pandemias, como chamado, na verdade geram ou levam à morte física, à morte material do ser humano, gerada justamente deste primeiro vírus, chamado desobediência, o pecado da desobediência. E este pecado, queridos, afetou não somente a natureza, mas todos os homens. E o apóstolo Paulo faz questão de, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 3, os versículos de número 23 e 24, ele deixa bem claro: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Temos até então aí um vírus chamado de pecado, o pecado da desobediência. Esse pecado gerou, provocou ou trouxe a morte espiritual e material. Já começamos aqui, Paulo nos trazendo uma luz com relação ao antídoto, ou na verdade a vacina contra este vírus principal, que na verdade vai gerar até a morte da própria morte, ou seja, a consequência que este vírus trouxe, que foi a morte física e a morte espiritual. Este antídoto vai matar não somente o vírus, mas até a própria consequência, a morte que o homem adquiriu através do seu erro, através do seu pecado, do pecado da desobediência a Deus. João, na ilha de Pátimos, em sua revelação dos finais dos tempos, no capítulo de número 20, o versículo 14 e 15, ele tem a revelação da parte de Deus, da parte de Jesus, e ele escreve dizendo da seguinte maneira: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós temos aqui agora respaldo da palavra de Deus, que este vírus, Deus providenciou para ele já uma vacina, um remédio, um medicamento que trata não somente dele, do pecado, o pecado da desobediência, mas também da consequência deste vírus, que é a morte. E quando ele diz que até a própria morte será lançada no inferno, e esta é a segunda morte. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Queridos, nesses textos que nós lemos, ou estes textos que nós lemos, retratam na verdade a situação do homem após a sua desobediência a Deus. O pecado da desobediência entrou na humanidade, causando a destruição de todas as coisas criadas por Deus em sua perfeição. A doença viral que afetou a toda a criação que Deus tinha criado em perfeito estado, ao ponto de causar um desequilíbrio e levar à destruição tudo que Deus havia criado perfeito.
A consequência desse vírus chamado pecado, da desobediência, trouxe a morte física e espiritual para o ser humano. As suas consequências afetou a natureza em todos os seus aspectos. Mas Deus, queridos, misericordioso como Ele é, trouxe uma solução, trouxe uma vacina, trouxe um remédio contra esta doença mortal, esta doença que é fatal. E a palavra de Deus diz que aqueles que se achegarem a Cristo com fé e entregarem as suas vidas a Ele, confiarem no sangue que Ele derramou, serão curados desta enfermidade e deste vírus. A causa final deste mal chamado pecado é a morte, e ela será lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora vejamos o que o profeta Isaías, no capítulo 53, os versículos 4 e 5 que nós lemos, o que nós podemos descobrir com relação a esta vacina. Meus amados, nós estamos tão preocupados com este vírus, e lógico, cabe a nós nos preocuparmos mesmo, pois diz respeito à nossa saúde física. Mas o interessante é que o homem, o ser humano criado por Deus, não se preocupa desde a sua criação ou desde a sua formação, nascimento, e que ele começa a crescer, ele não se preocupa com este vírus que é muito pior e mais letal do que este vírus que está atormentando a todo mundo nos dias atuais, porque este vírus ao qual nós estamos falando aqui nesta noite, é o vírus que gera a morte, ou traz a morte a todos os seres humanos. Paramos aqui agora em Isaías 53. O primeiro ponto desta mensagem é uma doença incurável. O pecado é uma doença incurável. Isaías 53 já começa o profeta falando sobre o Messias, ou falando sobre Cristo Jesus, que estaria vindo a este mundo, já como antídoto, como medicamento, como a solução para este mal, para este pecado, para este vírus que era o pecado da desobediência. Mas nós vemos que é uma doença incurável. E por que é incurável? Neste mundo todos os homens, observe o que eu lhes digo, todos os homens estão doentes por este vírus, por este mal, chamado de pecado da desobediência. E vocês podem perguntar, mas como assim, pastor? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem resposta para você. Isaías, no capítulo 1, o mesmo profeta da leitura que nós fizemos oficialmente. O profeta Isaías, no capítulo 1, o versículo 5 e o versículo de número 6, ele nos diz: por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Ele faz uma pergunta. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, diz o profeta Isaías, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O estado deplorável do homem que se encontra no pecado e que ainda não encontrou o remédio, a solução para este problema, que é esta doença incurável chamada pecado. Neste mundo todos os homens estão afetados por esta doença. É uma doença que é, na verdade, queridos, hereditária. Nós adquirimos esta doença dos nossos pais, do nosso pai Adão, quando ele desobedeceu a Deus, visto que o pecado da desobediência, ele foi o primeiro ser humano a desobedecer a Deus. E o profeta, o salmista, no Salmo de número 51, o versículo de número 5, ele diz:
Da seguinte maneira, o salmista abre a boca e diz que esta doença era uma doença hereditária, quando ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos os seres humanos da terra estão afetados por este vírus, chamado de pecado da desobediência a Deus. E interessante é que não se preocupa. Queridos, este vírus ou esta doença chamada de pecado da desobediência, nenhum médico ou a medicina, a ciência, nenhum pode ajudar ao ser humano. Ninguém. Não há cura, materialmente falando, que possa curar o homem do seu estado de pecado. Não há na medicina ninguém que possa curar o homem do seu estado de pecado. O profeta Jeremias, no capítulo 8, o versículo 22, ele fala: assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazem como esterco sobre o campo e cairão como gavelas atrás de segadores, e não há quem os recolha. No capítulo de número 46, o mesmo profeta Jeremias, o versículo 11, ele diz: sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito, debalde multiplicas remédio, pois não há remédio para curar-te. Ou seja, é um pecado incurável, não há medicina, não há medicamento, não há solução no mundo material que possa curar o homem deste vírus chamado, deste mal chamado de pecado da desobediência. E nós o que mais vemos, e estamos na verdade neste mundo, nesses dias, colhendo na verdade os frutos deste pecado por nome de desobediência. O homem perdeu na verdade a imagem que Deus criara sobre ele perdeu a sua essência, ele perdeu a sua moral, ele perdeu todos os conceitos de todas as coisas, ele perdeu as virtudes que ele tinha como criatura de Deus. O homem hoje passou a viver isso, consequência deste pecado da desobediência. Ele passou a viver desobedecendo a Deus em todas as coisas e em tudo que ele faz na sua vida. Este pecado da desobediência, o pecado da desobediência, esse vírus letal, leva com certeza o homem à morte eterna. E não há solução. Materialmente falando, a ciência, enfim, a medicina não encontra remédio para curar este pecado. E ele leva à morte, e a morte eterna. Morte material e morte espiritual, separação de Deus, o seu Criador. O homem não tem mais comunhão com Deus, o homem não tem mais relacionamento com Deus, o homem vive a sua própria ideia ou as suas próprias paixões. A Bíblia chama de paixões da carne. O ser humano hoje está vivendo desta maneira, pela desobediência a Deus, pela desobediência à palavra de Deus, a desobediência aos segmentos da palavra de Deus. O profeta Jeremias, com relação a que este pecado leva à morte eterna, o profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 15, ele diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Castigo de Deus para o homem que perdeu a razão e que perdeu na verdade o seu contato com Deus e não vive indiferente a Deus e a tudo que Deus criou, a tudo que Deus fez e a tudo que Deus pede para que o homem possa fazer. Já a Bíblia Sagrada em Levítico, capítulo de número 26, os versículos de número 38 e 39, ainda falando que é este pecado, este vírus letal chamado de pecado da desobediência, leva à morte eterna. A palavra de Deus nos diz:
perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão também consumidos. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Queridos e amados irmãos, meu querido amigo, amiga, ouvinte que está nos ouvindo através da internet, queridos, vamos buscar novamente viver a palavra de Deus, vamos buscar recursos para manter a nossa vida pura diante de Deus e para eliminar este vírus que afeta a toda a humanidade, chamado de pecado da desobediência a Deus. Mas como nós falamos, e o profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, e falamos que Deus começa a prover uma medicação, um remédio, uma cura para este mal chamado pecado, ou vírus da desobediência, vírus do pecado da desobediência. Ele diz que através das suas pisaduras fomos sarados. Esta é a expressão que Isaías usa. Pisaduras de quem? Na verdade, o profeta Isaías está falando aqui que através do sacrifício de Cristo, do sofrimento dele ter levado no Calvário, sobre ele as nossas iniquidades e os nossos pecados, isto é, na verdade, uma medicação, ou é a solução para este problema. E aí temos quem? Cristo Jesus, o médico que nunca falha, o médico que na verdade é o único que pode dar solução para este vírus. Já vimos que ele é fatal, já vimos que ele leva à morte e à morte eterna, já vimos que a consequência deste vírus trouxe até a própria morte, mas em Cristo Jesus, até a consequência deste vírus, a própria morte será destruída, ou foi destruída através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, unigênito sangue do Cordeiro, para redimir as nossas vidas. Ele, na verdade, este médico chamado Jesus, que vai nos trazer a medicação, ele é um médico que ele é onisciente, ele conhece qualquer doença, seja no nosso corpo físico, na nossa alma, ou até a doença do próprio pecado, emocionalmente falando também. Cristo conhece as nossas enfermidades. E João, no capítulo de número 11, os versículos 4, 11 e 25, nós temos o relato de quando Jesus recebe a notícia que o seu amigo Lázaro estava doente. Ele diz da seguinte maneira, eu acho interessante esses versículos, o 4, o 11 e o 25. Jesus diz o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Glória seja dado o nome de Jesus para sempre. Ou seja, Jesus estava dizendo que a enfermidade que Lázaro tinha e que o levou, na verdade, à morte, a morte física, a morte material, era uma enfermidade que não era para a morte, porque ele era a solução, como médico dos médicos, Senhor dos senhores, dono da vida. Ele era a solução para aquele estado, e mesmo que Lázaro, como aconteceu, morresse, ele era a vida e podia trazer à vida o seu amigo Lázaro. Este primeiro versículo nos traz claramente esta ideia, e aí o seu nome seria glorificado, e ele estaria glorificando a Deus. Já o versículo de número 11 de João 11, nós vemos que Jesus, continuando suas palavras, dizia, isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro
adormeceu, mas vou, diz o texto da palavra de Deus, mas vou despertá-lo. Eu acho interessante esse texto. E esse versículo de número 11, Lázaro já estava morto em sua casa, mas Jesus, como dono da vida, que é a ressurreição e a vida também, ele olha e diz para aquela situação: não, Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo, está adormecido, e ele vai, na verdade, se despertar. Eu vou até lá e vou despertá-lo. Aí o versículo de número 25 fecha, queridos, e eu acho interessante demais o poder de Cristo Jesus como este médico por excelência, que cura não somente a nossa vida física, mas principalmente este vírus chamado pecado, quando Jesus diz da seguinte maneira: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória seja dado para sempre o nome de Jesus. Lázaro estava morto, estava colhendo, na verdade, na sua vida física, a consequência do pecado, da desobediência de Adão, e ele como ser humano estava também infectado por este vírus e estava colhendo ali. Mas, queridos, ele tinha um amigo, e este amigo era o dono da vida, não somente da vida material, mas o dono da vida espiritual também. E Jesus vai até a casa dele e ressuscita Lázaro. Todos nós sabemos e conhecemos essa história. Jesus é o dono da vida, ele cura as nossas vidas das nossas enfermidades materiais, na nossa vida física, ele cura as enfermidades das nossas vidas sentimentais, do nosso coração, da nossa mente. Mas, queridos, acima de tudo, Jesus de Nazaré é o médico dos médicos, porque ele cura o vírus, na verdade, do pecado, da desobediência do homem. Quando o homem procura Deus através de Cristo Jesus, o sangue derramado por ele na cruz do Calvário, que é, na verdade, o medicamento, é o antídoto. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo, não é apenas de um, mas de todo pecado. Então, se nós somos purificados de todo pecado através do sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário, o vírus do pecado morre, nós encontramos a vida eterna em Cristo Jesus, e ele tem a resposta para nossa enfermidade, esta enfermidade letal chamada de pecado da desobediência. Jesus é o médico por excelência para este mal. Ele é um médico compassivo. João, no capítulo 9, versículo 1, sucessivamente, nós encontramos Jesus, na verdade, em sua jornada e em sua caminhada. E caminhando ele encontra alguém à beira do caminho, e este homem era cego desde nascença, ou em sua caminhada ele encontra este homem cego desde nascença. E o que me chama a atenção é que os seus discípulos chegam para Jesus e lhe fazem uma pergunta: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus olha para os discípulos, e eu acho isso muito interessante, porque Jesus olha para os seus discípulos e diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas esta enfermidade é para que o Filho do Homem seja glorificado. E aí Jesus cura a cegueira daquele homem. Era, na verdade, uma cura de uma enfermidade física, mas nós podemos ter exemplo aí de que Jesus é compassivo.
Não importava se aquele homem ou os seus descendentes levavam em si as marcas do pecado, ou se na verdade eles ou seus pais haviam pecado. Jesus é o médico compassivo, porque ele é misericordioso e não olha para a nossa enfermidade. Seja você rico, pobre, não importa. Jesus é o Salvador das nossas vidas. Ele é o médico que nos cura da enfermidade, do vírus chamado pecado da desobediência. E ele é compassivo. Nós é que não somos reconhecedores do grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, da grande misericórdia de Deus enviando o seu próprio Filho a vir a este mundo para morrer e assumir o lugar do nosso pecado, morrer em nosso lugar para nos restaurar e nos conceder a vida eterna. Lucas capítulo de número 22, os versículos 50 e o 51, nós comprovamos isto, que Jesus é compassivo, ou um médico compassivo, um médico misericordioso. Queridos, permitam-me fazer uma pausa aqui. Quando às vezes nós chegamos em alguns lugares com alguma enfermidade física na nossa vida, por conta, lógico, entendemos até isso, da nossa falta de estrutura na área da saúde, somos mal recebidos, somos maltratados, às vezes não temos o atendimento que precisamos, mas Jesus, como médico dos médicos, a sua compaixão, o seu amor vai muito além do que nós imaginamos. Ele é médico compassivo em todas as situações, em todos os momentos, não somente nas enfermidades da nossa vida material, física, mas também espiritual, ou acima de tudo espiritual, pois a salvação, queridos, se não fosse a grande misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus, nenhum de nós teríamos a sentença do pecado, ou a sentença do vírus chamado pecado da desobediência e a morte, e morte eterna. Mas Cristo é misericórdia, Cristo é misericordioso. No texto que citei de Lucas 22, versículos 50 e 51, nós encontramos Jesus na verdade, quando estava prestes a ser preso pelos soldados romanos, que foram prendê-lo na noite que ele seria entregue para ser julgado, e no dia seguinte ser crucificado e morrer por nós. Nós vemos, o texto diz que um dos que estava com ele, um dos discípulos de Jesus, tomou da sua espada e foi contra o sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Decepou, trouxe abaixo a orelha daquele soldado. E Jesus, em sua misericórdia, com o seu grande amor, com a sua grande compaixão, diz o texto que Jesus acudiu dizendo, ou chegou prontamente e disse: deixa e basta, e tocou na orelha daquele homem, e ele ficou curado. Jesus é um médico compassivo. Jesus te ama. Jesus quer ver o teu bem-estar. Jesus quer ver bem a tua saúde material, a tua saúde física, a tua saúde emocional e, acima de tudo, a tua saúde espiritual bem. Ele é este médico compassivo. Quando nós meditamos nisto, podemos entender também que Isaías 53 estava falando de um médico que ele pode ser consultado a qualquer momento, a qualquer hora. Você tem acesso a este médico chamado Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 18, versículos 15 e 16, traz um relato bem claro que nós podemos dar ideia. Não está relatado aqui uma cura, mas a questão do acesso a Cristo Jesus a qualquer hora, a qualquer momento, a nós buscarmos Ele como socorro para a nossa vida, e neste caso aqui, da cura espiritual para a nossa vida, com relação a este vírus chamado de pecado da desobediência.
nós vemos que Jesus está em um lugar e a multidão o cerca. Estava ele ali naquele lugar, e diz o texto que traziam-lhe também, não somente as pessoas adultas, mas crianças também, para que eles as tocassem. E os discípulos, olhando aquele movimento ali, diz a Bíblia Sagrada, nesse texto que citei, que os discípulos vão e repreendem aqueles que estavam trazendo as crianças. Mas Jesus olha para os discípulos e diz, chama a atenção dos discípulos e diz: deixe que eles cheguem até mim, deixe que eles venham até mim, os pequeninos venham até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Queridos, Deus não faz acepção de pessoas, Jesus não faz acepção de pessoas. Cristo Jesus, Ele atende na hora que você precisar. Ele é o atendimento 24 horas por dia, Ele é o consultório que está ao seu lado. Não precisa você sair da sua casa e ir buscar refúgio, vamos dizer assim, num consultório como nós fazemos quando estamos com alguma doença física, vamos ao médico. Não é necessário. Para esta doença chamada pecado, para este mal, este vírus chamado de pecado, que nós estamos tratando aqui nesta noite, o pecado da desobediência, Jesus, que é o único médico que pode trazer solução, Ele é plantão 24 horas, na hora que você precisa do seu perdão, Ele estende a sua mão, na hora que você precisa da ajuda dEle, Ele está próximo de você, na hora que você está em dilemas na sua vida, Jesus está com você, e está pronto a estar consultando e lhe entregando a medicação correta, o tratamento correto para a sua cura espiritual. Glória seja dado o nome de Jesus. Qual o método? É o terceiro ponto desta mensagem que eu quero tratar nesta noite. Qual o método de cura que este médico, por nome de Jesus, ele nos traz? Qual é o método usado por ele? Primeiramente, queridos, ele toma sobre si as nossas enfermidades. Diga comigo nesta noite, aí na sua casa, onde você está, Jesus toma sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, o versículo 4 que nós lemos, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não somente as enfermidades, Ele leva também as consequências dessa enfermidade. O profeta continua dizendo: e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Queridos, o método de Jesus é diferente dos demais. O método do médico dos médicos é diferente dos demais médicos, principalmente falando sobre a cura do nosso espírito, da nossa alma, falando da cura deste vírus chamado de pecado da desobediência. Por quê? Porque ele usa o médico, e a Bíblia diz, o profeta Isaías falando sobre Cristo, diz que ele toma sobre si, ou seja, ele extrai a doença, ele extrai o pecado que está na nossa vida, ou que estava na nossa vida, que está na sua vida ainda, de você que não se arrependeu, e traz sobre ele. Na cruz do Calvário nós vemos isto claramente, quando Jesus ali na cruz, ele com os seus braços abertos, ele diz: Pai, está consumado, tetelestai, tudo, ou o teu plano foi consumado, eu estou levando sobre mim todo o mal do pecado de toda a humanidade. Ele toma sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele leva sobre si também. Segundo,
O método usado para a cura de Jesus é a seguinte: o Senhor faz cair sobre si a iniquidade de todos nós. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 21, a Bíblia Sagrada, Paulo nos diz: aquele que não conheceu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia, glória seja dado ao nome de Jesus. Ou seja, Cristo não tinha pecado. A Bíblia diz, e João dá testemunho dele, quando ele vai até João para ser batizado por João. João olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha pecado, mas ele toma sobre si, ele leva sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos justificados diante de Deus das nossas falhas e dos nossos erros. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Gálatas, no capítulo de número 3, o versículo 13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo levou sobre o madeiro, levou sobre a sua vida, quando estava no madeiro, todos os nossos pecados. Ele se fez propiciação pela maldição que estava sobre as nossas vidas, a maldição do pecado, a maldição hereditária lá de Adão, que nós trouxemos e está sobre as nossas vidas, como homem criado por Deus, enfim, mas que desobedeceu, que pecou e errou, adquiriu para si este vírus. Cristo Jesus, ele na cruz do Calvário recebeu esta maldição em nosso lugar, para nos conceder, na verdade, a liberdade de estarmos livres da maldição do pecado, da hereditariedade do pecado. Cristo Jesus levou sobre si. Terceiro ponto, ele usa no seu tratamento, ou ele, como nosso médico supremo, na questão do pecado, ele usa e faz um tratamento que eu acho muito interessante. Não é exclusividade de um, de dois, de três. Não é exclusividade de alguém que possa comprar esta medicina. Não é de exclusividade de alguém que possa, na verdade, ter condições de pagar por este medicamento. Não. Esse tratamento ajuda, na verdade, a todos, sem exceção. Observe o que eu estou lhe dizendo nesta noite. Esse tratamento ajuda a todos, sem exceção. Às vezes nós paramos e vemos algumas pessoas, quando estamos falando do amor de Deus, dizer: mas eu não sou digno de receber esta salvação, eu não sou digno de ser perdoado por Deus. João, no capítulo 3, o versículo de número 16, a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos, é para mim, é para a igreja de Cristo que está aí na sua casa, cada um aí em sua casa assistindo, ouvindo esta palavra de Deus. É para você, meu amigo, amiga, internauta, que está do outro lado também ouvindo esta palavra. É para todos, é para toda a humanidade. Jesus Cristo, como médico dos médicos, não veio apenas para um povo, para uma nação. Ele veio para todos. O grande amor de Deus, a misericórdia de Deus foi estendida
estendida a todos os que precisam, e todos, a Bíblia diz que precisam da salvação, e só encontram a salvação, ou só encontram a medicação, e só encontram o médico que pode passar a medicação para este vírus chamado de, na verdade, pecado da desobediência. Em Cristo Jesus, somente Ele tem, e é para todos, independentemente de que classe social seja, de que cor seja, enfim, Ele é a solução para todos nós. Quarto, a técnica usada por Jesus é o seu próprio sofrimento. Ele sofre o mal do pecado em sua vida para nos dar a liberdade, para nos dar a cura, para nos livrar do mal. Ele se oferece ao sofrimento para que nós fôssemos sarados. Isaías capítulo 53, o verso 5, que lemos já como leitura oficial, diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento. Vou repetir mais uma vez, e quero que você aí na sua casa repita juntamente comigo esta última parte deste versículo de Isaías 53. Pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. Glória a Deus, louvado para sempre seja o nosso Deus, pois Cristo Jesus sofreu em nosso lugar, levou em si, ou trouxe sobre si, o sofrimento e o castigo da nossa transgressão, para nos dá, na verdade, nos livrar deste sofrimento. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, o versículo de número 24, diz o apóstolo usado por Deus: carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Quem está livre do vírus do pecado aí, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Dê um glória para Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Ele levou todo o mal deste vírus chamado de pecado da desobediência sobre a sua vida para nos sarar. Glória a Jesus. Por último, e o quarto último ponto desta mensagem é: o que este médico chamado Jesus exige de nós, pacientes? Algumas coisinhas, ou melhor dizendo, 3 coisas ele exige de nós. Aí começa o tratamento da nossa vida. Aí começa o tratamento, meu querido amigo, minha querida amiga, nas nossas vidas. Primeiramente, ele requer de nós como pacientes, diga comigo, fé. Atos do capítulo de número 16, o versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 31, nós temos o relato de o carcereiro que estava tomando conta dos discípulos que estavam presos, e no momento em que Deus, através do seu Espírito Santo, do seu poder, liberta os discípulos da prisão, aquele carcereiro se encontra em desespero, pois sabia que estaria trazendo sobre a sua vida a morte, pois não sabia ele que todos os presos ali ainda estavam. Chegaram para os discípulos e perguntaram: o que nós devemos fazer para ter salvação? A resposta está no versículo de número 31, quando os discípulos respondem: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Primeiramente, o médico dos médicos, Jesus Cristo, requer e exige de nós como pacientes fé. A Bíblia diz que sem fé o homem não agrada a Deus, mas é pela fé, ou pelo ouvir que a fé, ouvir a palavra de Deus, que a fé é gerada nos nossos corações. Quando o homem ouve a palavra de Deus, quando o ser humano começa a ouvir e meditar na palavra de Deus, é produzido nele a fé, a confiança em Cristo Jesus, a confiança na palavra de Deus, a confiança em Deus. E para alcançarmos a salvação, para alcançarmos a medicação exata e na medida certa para este vírus chamado de pecado da desobediência, a primeira coisa que nós devemos ter é confiança em fé. Não vivermos amedrontados. Estamos vivendo, lógico, no aspecto material, dias em que todo mundo está com medo de um vírus, Covid-19, mas não paramos para ter medo deste vírus chamado pecado. E o começo do tratamento que o médico dos médicos requer de nós é somente o quê? Confiança, fé. Creia no Senhor Jesus Cristo e tanto você como a sua casa estará salvo pelo nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A segunda coisa que este médico requer no seu tratamento de cada um de nós que somos pacientes é o reconhecimento dos pecados. Não há arrependimento enquanto nós não reconhecemos que somos pecadores. Jeremias, no capítulo 3, o versículo 13, nos traz bem este relato que confirma que nós devemos reconhecer o nosso estado de pecado. Diz o profeta Jeremias: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus e te prostituíste, corrompestes com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor, para aquele povo, para o povo de Israel. E diz, na verdade, Deus também para nós nesta noite, que nós devemos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, a condição que estamos afetados por este vírus, por esta doença chamada de pecado da desobediência a Deus. Desobedecemos a Deus em todas as circunstâncias e em tudo no que fazemos, na verdade, na nossa vida. Mas se nós reconhecermos esta condição e nos voltarmos a Deus, obedecer a Ele, viver a sua palavra, nós estaremos sendo restaurados nas nossas vidas. Glória seja dado o nome do Senhor para sempre. Terceiro requisito, a terceira exigência que o médico Jesus requer de nós como paciente e estou finalizando, confissão de pecados. O apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo de número 1, versículo de número 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo. Não é de um, é nos purificar de toda ou de todo pecado ou de toda injustiça. Reconheça seu estado de pecado, procure o médico dos médicos, confesse os seus pecados a Ele, e sabe o que é que vai acontecer? O sangue que Ele derramou na cruz do Calvário é o antídoto, é o medicamento, é o remédio para a tua vida contra este vírus, contra este mal chamado de pecado da desobediência. Concluo.
A condição é esta: pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A doença no mundo material não tem cura, não há médico nem há medicação. Mas no mundo espiritual, o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário é, na verdade, a medicação correta, a dose certa, o remédio, a vacina correta para este vírus chamado de pecado da desobediência. Tem cura em Cristo Jesus. Ele é a solução. O vírus, todos nós sabemos e meditamos nesta noite, leva à morte. E a morte eterna. Até a própria morte, consequência deste vírus, será destruída pela vida que é Cristo Jesus. O tratamento é o arrependimento por fé na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Até a morte, a consequência deste vírus será exterminada pela vida que há em Cristo Jesus. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Dê um glória para Jesus nesta noite. Esta é a mensagem, querido irmão, querida irmã. A solução para o estado de pecado em que o homem vive. Basta tão somente ele procurar o médico dos médicos, Jesus de Nazaré, e o remédio é o seu sangue que ele verteu na cruz do Calvário. Deus abençoe a vida de cada um. Daqui a pouquinho estaremos orando, mas primeiramente queremos ouvir as nossas irmãs Miriam e Sara louvar ao Senhor Jesus. Ouviremos primeiramente a nossa irmã Miriam louvar ao Senhor nosso Deus nesta noite mais uma vez. Logo após, ouviremos a irmã Sara e depois estaremos orando, abençoando a sua vida, você que está na sua casa neste momento. E se você quer aceitar a Jesus, quer entregar a sua vida a Cristo Jesus como a solução para o mal, o vírus do pecado, a doença do pecado, a solução não é material, a solução é espiritual. É você, por fé, crer em Cristo Jesus, obedecer a palavra dele, viver como ele quer, e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, e você passa a ter vida eterna. Miriam, louva ao Senhor. Glória a Deus, vamos continuar louvando e engrandecendo aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei que eu vou te encontrar. É como um sonho, eu não me canso de esperar.
imaginei. Voar contigo eu sei, sim. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei que do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ir. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. Aleluia, glória a Jesus. Ouviremos também a nossa irmã Sara louvar ao Senhor nosso Deus nesta noite. Glória seja dada ao nome de Jesus para todo sempre. Irmã Sara. Amém. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Não sirvo pra viver, Senhor, sem teu poder. Não sirvo pra andar sem tuas mãos pra me guardar. Não sei pra onde ir, o teu amor é meu refúgio. Debaixo de tuas asas, Deus está todo meu. Não sirvo pra viver sem respirar a tua essência. É impossível, Deus, viver sem a tua presença. Não sirvo pra viver longe do teu amor. Já decidi pra sempre, sou teu adorador. Senhor, não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem teu amor. Não sobreviverá sem te adorar. Adorador.
capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem teu amor. Não sobreviverá sem te adorar, sem te adorar, sem te adorar, sem te adorar. Adorador, não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem teu amor. Não sobreviverá sem te adorar. Um adorador. Amém. Graças a Deus, aleluia. Meus amados e queridos irmãos, neste momento estamos concluindo nosso trabalho no nome de Jesus. Quero pedir a todos, a nós, nos colocarmos de pé aí na sua casa, onde você está, para levantar um pouquinho do sofá e nós estarmos orando, agradecendo a Deus por todas as coisas e por tudo quanto Ele fez às nossas vidas neste culto. Assim oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, te reverenciamos por estes momentos em que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, Senhor, na tua casa, esta pequena equipe, Senhor, trabalhando, produzindo, Senhor, este culto para que os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos amigos e amigas estivessem assistindo, Senhor, ao teu trabalho, ao culto em adoração a Ti, louvando a Ti juntamente conosco, Senhor, escutando a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus eterno, por tudo quanto o Senhor tem feito às nossas vidas. Te louvamos pela vida, pela salvação, pelo perdão dos pecados que temos em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, como remédio, Senhor, como um antídoto contra a ferida da serpente, Senhor, o vírus transmitido, Senhor, através do pecado da desobediência. Muito obrigado, Pai, por tua grande misericórdia às nossas vidas. Agora nós te pedimos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aí no seu lar, Senhor, também os internautas que estão nos ouvindo, nos assistindo através da internet, que o teu amor, a tua paz, a tua bondade, misericórdia, a tua cura, Senhor, espiritual e material, vá ao encontro também das vidas de cada um, Senhor. Nós te pedimos agora neste momento pelo nosso país, Senhor, tu sabes as dificuldades as quais nós estamos enfrentando neste momento, Senhor, enfermidade, Senhor, que está vindo sobre as nossas vidas, mas que nós sabemos também que não é somente as enfermidades no nosso corpo físico, Senhor, por trás de tudo isto, tu sabes a opressão maligna, as correntes malignas, Senhor, que estão, na verdade, aprisionando, Senhor, a muita da nossa liderança, Senhor, do nosso país. Deus, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, como profeta teu, como servo teu, Senhor, como ministro teu, eu ministro a bênção, Senhor, eu ministro a cura, Senhor, a cura do mal material, do mal físico, Senhor, que nós estamos atravessando através deste vírus chamado Covid-19, mas na autoridade do teu poder, Senhor, na autoridade do teu nome, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que está acima de todas as coisas e de qualquer autoridade, Senhor. Nós repreendemos este mal, este vírus do pecado, Senhor, este vírus mal, essa opressão maligna, Senhor, que estão levando ou que estão querendo impor sobre a nossa nação. Senhor, repreende, Senhor, livra estes maus governantes, Senhor, que estão no nosso país, tentando levar, Senhor, o nosso país ao caos. Tu és
és o Deus da nossa pátria, Tu és o Deus das nossas vidas. Livre a Tua igreja de todo mal, Senhor. Ajude-nos por Tua bondade e por Tua misericórdia, na autoridade que há no Teu nome, Senhor. Nós queremos pedir pelos enfermos que estão nos hospitais, Senhor. Restaure a sua saúde, cure as suas vidas, Senhor. E neste momento, e para finalizar esta minha oração a Ti, Senhor, com a autoridade do Teu poder, do Teu Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, a minha vida, a vida da Tua igreja, Senhor, eu quero decretar e expulsar toda maldade, Senhor, todo mal, toda miséria, Senhor, que está vindo sobre o nosso país. Esta opressão maligna, Senhor, seja retirada, caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. A Tua igreja te reverencia, Senhor. A Tua igreja presta culto a Ti, Senhor. A Tua igreja te glorifica, Senhor, em todos os lugares. Assim nós te oramos e te louvamos e te glorificamos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça e a misericórdia de Cristo, nosso Salvador, e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. E nós dizemos amém. Glória a Jesus, glória a Jesus.